Assim que ele pisar em campo, no treino, como titular, já estaremos que Pedro estará presente no jogo na Libertadores ou então contra o Vitória no final de semana. Aqui agora um corte do Jogo Aberto Renata Fã, é o Ronaldo, Edu Dracena e Cicinho vão falar do valor que o Pedro tem para o Flamengo, para a seleção. Como o cara é essencial, não tem como ficar sem um centroavante que nem ele. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar aqui nossos trabalhos. Muito bem, querem ir para o Rio de Janeiro agora? Bom, Vamos bora. chamar o Igor Dorileu, vai trazer informações aqui no Jogo Aberto pra gente. Igor, é o seguinte, queremos saber se Pedro tem já data de retorno confirmada, porque muita gente se surpreendeu que ele antecipou em um mês, mais ou menos, a recuperação e é um jogador essencial e que faz muita falta ao Flamengo e principalmente à seleção brasileira. Bom dia pra você! Bom dia para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto, Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados, está retornando agora. O clube divulgou imagens do Camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata? É verdade, estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Felipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando. Edu, seria bem bacana para o Felipe Luiz, eu imagino que ele está contando os minutos. Aí tem essa expectativa, se volta contra o Juventude, contra o Central Córdoba ou daqui a pouco num jogo próximo a esses. Ele tem que pegar um jogo mais tranquilo, Renata, até porque ele está vindo de uma lesão séria. Eu tive 4 dessas lesões, eu sei o que de repente está passando na cabeça dele. Eu acho que é a segunda dele também, né, que ele fez uma no Fluminense e agora no Flamengo. Então ele tem que ir voltando aos poucos, né? De repente pegar um jogo onde que o Flamengo está ganhando, né? Coloca ele lá, vai dando minutagem para ele, né? Até mesmo para ele adquirir novamente a sua forma física, a sua confiança, né? Porque em determinado momento você fica com medo de fazer alguns movimentos, né? Principalmente da lesão que ele teve, né? De repente fica no seu subconsciente ali, você nem imagina. Mas eu acredito muito com o reforço do Pedro, o Flamengo com certeza vai ser muito importante dentro do campeonato e também pela temporada. Cicinho, uma pergunta bem fácil para você. Vou começar dificultando sua vida, na verdade. Se você pudesse escolher um só entre o Pedro, Yuri Alberto ou Vitor Roque, quem você contrataria se você tivesse um time? O meu time, sem sombra de dúvida, o Pedro. Pedro. Na verdade, essa notícia é tão boa para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Porque a seleção não tem um jogador com a característica do Pedro. E é tão importante isso que o Edu falou. Eu também tive 3 vezes, né, a lesão no joelho. E quando você é defensor, você consegue, conduzir seus movimentos. Agora, atacante igual o Pedro, é muito importante essa recuperação dele, porque é toda hora pancada. Então ele vai estar jogando de costas, vai estar tomando pancada toda hora. E para quem voltou de uma lesão, mas ele é um jogador experiente, é um jogador que consegue ter a linha de raciocínio bem rápida. E no meu time jogaria fácil, daria até a braçadeira de capitão. Que coisa, hein? Ele é um jogador diferenciado.
e ele fez a cirurgia no dia 13 de setembro. Nós já estamos no mês de abril de 2025 e a seleção não encontrou um cara para o lugar dele. Acho que o Igor Jesus até tentaram ali, mas está difícil encontrar esse 9 e um 9 ainda clássico. E o Pedro é diferente. Acho o Pedro muito decisivo, participativo. É um cara que não se esconde do jogo e ainda tem técnica também. Tem. E conseguiu jogar do lado do Gabigol, né? Fizeram o gol para Dedéu. Ele, na época do Flamengo, ali com o Gabigol e o Pedro e o próprio Dorival Júnior, que conseguiu colocar essas duas peças para funcionar. Agora, a notícia é maravilhosa de um cara que sabe, aqui é presença diária, faz gols. O jogo tá difícil, pode pifar nele, né? Ele gosta de pifar, né? Você adorou esse termo, Eu gostei, Falei pra pifar. ele esses dias, de onde você tirou pifar? Eu falei, ué, vocês não falam isso no futebol? Jogando baralho. Pif. Não tem um negócio. Isso aí também. O Ronaldo tem cara Então, que... você gosta de uma jogatina? Não, eu não gosto de jogatina, eu gosto mais do barulho da Cascavel. O barulho da Cascavel eu gosto muito. Agora, no caso do Pedro, esse aí, se fosse essa lesão dele, se fosse há muito tempo atrás, ele não estava voltando tão cedo não, né? Porque hoje a tecnologia está tão avançada nesse meio que o cara pode voltar, vai ter essa adaptação e pode voltar tranquilo depois de um bom tempo. Agora chego com novidades no Sport Center, programa da ESPN Brasil. Pedro voltando já na expectativa do Flamengo para a sua estreia também. Já treina em campo com os outros colegas do time e a expectativa é estar lá em cima, lá no alto. Será que ele estreia pela Libertadores já agora? Antes de mais nada, créditos ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição e vamos conferir esses últimos detalhes de agora, pela manhã, terça-feira, 1º de abril. Bora lá! Tem o Flamengo também estreando na Conmebol Libertadores, a gente já chama o Cícero Melo, contando pra gente como o Flamengo vai para essa competição, tentando reconquistar então a glória eterna, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Depois da estreia com empate no Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Internacional no Maracanã, o Flamengo agora tem uma competição que é sempre prioridade na Gávea, né? A Libertadores da América. Grupo C, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. A viagem vai ser nesta quarta-feira. O time do técnico Felipe Luiz tem algumas dúvidas e problemas. A dúvida é o Gerson, o meia com incômodo muscular na coxa, que ele sofreu na seleção brasileira. Não foi detectada aí uma lesão. Ele está sendo reavaliado justamente agora essa manhã, no treinamento que está acontecendo no CT Ninho do Urubu. A programação do Flamengo é o seguinte: depois desse treino, o Flamengo volta a treinar no CT Ninho do Urubu amanhã, bem cedinho, 7h30 da manhã, porque a viagem para a Venezuela está marcada para a hora do almoço, 12h30. Léo Pereira, zagueiro com dores no joelho, após os exames clínicos nesta segunda-feira, não teve detectada a lesão e por isso não deverá ser problema para a viagem. Já o meia Arrascaeta e o zagueiro Danilo estão em recuperação de lesões, seguindo o planejamento e a fisioterapia e também com trabalhos no campo. Fica a dúvida se eles vão viajar ou não. Arrascaeta, Danilo, esses dois são mais difíceis. E como última notícia aqui para a torcida rubro-negra, uma ótima notícia: o Pedro, atacante, está reintegrado ao grupo, já treinando normalmente no campo. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, todos lembram, no dia 1º de setembro do ano passado. Foi o último jogo dele contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. 3 dias depois, com a seleção brasileira em Curitiba, ele sofreu essa grave lesão. Fez cirurgia, está sem jogar aí há 7 meses e já está voltando. Tudo indica que nesse mês de abril ainda ele vai retomar a sua camisa 9 no Mengão. Voltamos aos estúdios. Isso é uma boa notícia, hein? Que bom que teremos o Pedro de volta, né? Pro futebol nacional, pro futebol do Flamengo e também pro futebol sul-americano. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Calma, uma coisa de cada... Assim seja, Pedro de volta e deixando toda a torcida do Flamengo feliz para assumir o seu posto e com reserva de peso, porque quando o Juninho começar a fazer gol, vai ser um atrás do outro e vai ser pau a pau, Pedro e Pedro. Mas vamos ver aí. Vocês viram que a expectativa tá alta, tanto pra gente como é torcedor, como pra imprensa. A imprensa quer falar de Pedro, faz gol. Agora, quinta-feira, Deportivo Táchira, lá na Venezuela, terminou o jogo. Bahia pegar o Vitória final de semana e a gente continua. Segue junto com o Flamengo, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar, beleza? E bora pra cima.